Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Muito bem. Estou aqui hoje para fazer a correção das páginas 23 a 25 da apostila. Peguem aí, por favor, comigo. Olha só, na descrição da atividade desse dia, eu pedi que vocês fizessem a partir do campo hora de estudo, mas eu vi que alguns alunos fizeram os números 1, 2 e 3 do Organize as Ideias. Por isso, eu também vou corrigir esses 3 exercícios. Quem não fez e quiser completar essa atividade, fique à vontade, é melhor. Muito bem, número 1 está: identifique os elementos que compõem o sintagma nominal. É o núcleo do sintagma nominal e determinante ou determinantes. Depois aqui, seguindo a ordem, a função de cada classe gramatical, que podem exercer a função dos determinantes, no número 2 ficará assim: 3, 2 e 1. E completando as lacunas aqui do 3, a gente tem, primeiro, adjetivos, depois sofrem, depois gênero e depois número. Lembrando que a mudança de gênero é o que se refere à mudança de feminino e masculino, e número singular e plural, tá? Depois embaixo a gente tem um poema de Manuel de Barros, Uma Didática da Invenção. Vou reler para vocês. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole que fazia uma volta atrás de casa. Passou um homem depois e disse: essa volta que o rio faz por trás de sua casa se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás de casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. E após, o poema, você tem algumas questões trabalhando interpretação e também a parte gramatical dos determinantes, conforme o que a gente está estudando. Primeiro, número 1 diz: que imagem o eu lírico tinha da volta do rio que avistava atrás de sua casa? Uma coisa muito importante aqui, antes da resposta, é você ter em mente o que é o eu lírico, também pode ser chamado de eu poético. Não significa que é o Manuel, que ele citou aqui, o Manuel de Barros, que foi o autor do poema. Não significa que foi ele que vivenciou essa situação aqui. Essa situação narrada nesse poema pode ter sido totalmente inventada, criada, pode ter sido vivida por alguém próximo a ele, pode ter sido vivida até por ele, mas a gente nunca vai saber. Então, o eu lírico ou eu poético é a voz que fala no poema. Não pode ser confundida com o autor do poema, tá bom? Então, que imagem o eu lírico tinha da volta do rio que avistava atrás de sua casa? Ele pensava como um vidro mole, uma ideia aí de uma cobra de vidro, como ele colocou aqui. Ele imaginava, pensava no contorno como se fosse essa cobra. Em que momento essa imagem se desfaz? Se desfaz no momento em que esse homem passa e fala que esse contorno à volta da casa dele era uma enseada. Aqui é muito interessante a gente colocar o que é imaginação, que essa pessoa, esse eu lírico fazia, dessa imagem, e também a oposição do que é real, do conhecimento que esse homem que passou e falou com ele. No primeiro verso do poema, sublinhe o artigo masculino definido e circule o substantivo que o acompanha. No primeiro verso, sempre lembrando que cada verso de um poema corresponde aí a uma linha. Eu tenho para grifar, logo no início do primeiro verso, o e eu vou circular a palavra rio. Aí ele diz: agora explique o uso desse artigo definido. Muito bem, diz o rio, porque é um rio conhecido, porque é um rio específico.
é o rio que fazia o contorno à volta da casa dele, do eu lírico. Explique o uso do artigo definido ou do indefinido em destaque nos casos a seguir. Era a imagem de um vidro mole. É um artigo definido, porque é também uma imagem específica de um vidro mole. Passou um homem depois e disse. É um artigo indefinido, porque aqui não é uma pessoa definida específica, é qualquer homem. Acho que o nome empobreceu a imagem. O aqui é artigo definido, porque é um nome específico citado até no poema, que é enseada. Releia este sintagma nominal. Um vidro mole. Identifique a classe gramatical do núcleo do sintagma nominal. Dentro de um vidro mole, a palavra mais importante é vidro, e ela pertence à classe dos substantivos. E os determinantes, então, são que é artigo indefinido, e temos mole, que é a característica para vidro, sendo então um adjetivo. Reescreva o sintagma trocando vidro por vidros. Então, vou ter que flexionar, mudar as outras palavras também. Temos aqui uns vidros moles. Na reescrita, as palavras sofreram flexão de número, que significa, como eu já falei, singular e plural. E temos na última página aqui uma história em quadrinhos do Cascão. Cascão vem soluçando assim vários quadrinhos, né? E chega um momento que alguém oferece a ele um copo d'água. Ele se assusta com isso, né? E acaba que esse soluço passa. No fim, a gente vê que quem ofereceu a água a ele foi Mônica. E ele diz, passou o soluço. Meio assim, um sorriso meio sem graça. Aí ele disse, complete o quadro identificando os elementos da narrativa. Primeiro, o enredo significa a história. Então, exatamente bem baseado no que eu acabei de falar para vocês. Então, Cascão percebe que está, com o soluço, e esse soluço não passa, tá? E depois, com o objetivo de ajudar o amigo, Mônica oferece um copo de água a ele. Como ele tem, pavor de água, quando ele a vê, ele toma um susto. E com esse susto, o soluço passa. Os personagens envolvidos nessa história fazem parte do contexto, são o próprio Cascão e a Mônica. O tempo a gente vai estimar, vai pensar, no decorrer da história. Como ela é bem curtinha, a gente não tem como falar exatamente. A gente pode dizer que aproximadamente alguns minutos. O tempo, alguns minutos, e num dia ensolarado também, que a gente consegue colocar pela questão do azul, do amarelo, que aparece aqui, Mas também não tem nenhum elemento assim muito específico. Assim como no espaço, que é onde aconteceu. Também não temos um lugar específico. Sabemos que é numa área externa, porque você vê grama, você vê árvore, tem até uma casinha ali do lado, então pode ser o quintal, pode ser o jardim da casa deles, não especifica, tá? Com qual objetivo a Mônica oferece o copo de água ao Cascão? Porque bebendo a água, o momento que ele bebesse a água, o soluço acabaria. E o objetivo da Mônica é atingido? Sim, é atingido. Mesmo que Cascão não beba a água, com o susto que ele leva, o soluço acaba. E esse era o objetivo dela, ajudar o amigo a fazer com que esse soluço passasse, tá bom? Muito bem. Assim a gente termina a correção desses exercícios. Façam os acertos, tá? Na apostila. Qualquer dúvida, vocês já sabem. É só falar, tá bom? Beijo.